Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e hoje o nosso tema é inequações exponenciais. Para isso, você vai fazer agora as suas anotações, certo? E depois nós faremos alguns exercitando para que você coloque em prática aquilo que nós estudamos sobre inequações exponenciais. Acompanhe comigo o nosso material. Então, olha só, pessoal, a inequação exponencial, por definição, nós vamos destacar aqui três pontos principais. O primeiro deles são usadas para determinar um intervalo de modo que a desigualdade de suas expressões sejam válida. A palavra-chave nessa frase é a desigualdade. Nós sabemos que na equação, seja ela de que natureza for, ela trabalhará o primeiro membro e o segundo membro. Com isso, esse trabalho realizado na equação, na verdade, é de equilibrar o primeiro e o segundo membro que fiquem iguais. Já na desigualdade, você vai trabalhar com um menor igual ou o maior igual, certo? Então, olha só, o nosso segundo ponto, ele tem a relação de diferença ou de desigualdade. Mais uma vez, a palavra desigualdade aparece aí como destaque. No terceiro ponto, nós vamos ter pelo menos uma incógnita no expoente e bases positivas diferentes de 1. Já essa é característica da função exponencial, onde nós vamos trabalhar com o expoente sendo uma incógnita e as bases sendo positivas diferente de 1. E aí você já deve ter estudado em aulas anteriores o porquê, ou seja, as condições de existência da função da exponenciais. Então, olha só, nosso primeiro exemplo, ele vai tratar da seguinte natureza. 3 elevado a x maior igual a 81. Esse é o nosso primeiro exemplo de inequação exponencial. Então, voltando aí pela definição, vocês vão perceber a presença do primeiro membro, a presença do segundo membro, e entre o primeiro membro e o segundo membro, você vai perceber o sinal de desigualdade. Nesse caso, mais específico, nós estamos vendo aí o maior igual, certo? Nosso segundo exemplo, ele está disposto aí na sua telinha. 25 elevado a x igual a raiz quadrada de 5. Nessa situação, você vai perceber o sinal de igualdade. Então aqui você já pode fazer o comparativo entre essas duas situações, onde nós teremos numa a desigualdade e na outra a equação. Tudo bem? Então olha só, a primeira propriedade diz o seguinte: para todo A maior que 1, vai implicar que nós teremos aí um A elevado a B maior que A elevado a C. Ou seja, as bases sendo iguais, nós vamos trabalhar somente com expoente. E aí vocês vão perceber que o nosso B ele deve ser maior que C. E ainda nós temos o segundo ponto, que é quando nós tivermos no intervalo entre 0 e 1. Então, nesse caso, vocês vão perceber aí que o meu A elevado a B é maior que o A elevado a C. Então, isso implica dizer, novamente, observando aí as bases dessa potência, que o nosso B é menor que C. Pessoal, simplificando essa parte aí, vocês vão perceber que quando nós tivermos uma equação exponencial, ou seja, a nossa variável maior que 1, o nosso expoente B é maior que C, na desigualdade. Quando tiver entre o intervalo entre 0 e 1, nós vamos ter um expoente B menor que C. Tudo bem até aqui? Então, olha só, gente. Vamos analisar agora cada um desses casos mais especificamente. Quando nós tivermos, por exemplo, uma função f de x igual a elevado a x, com o nosso a maior que 1, conforme a definição, nós vamos ter uma função crescente.
Então, você vai analisar que essa função ela tem a característica, né, de uma curva, e ela é uma curva acentuada. Vocês vão perceber pela celeridade ou a explosão dessa curva, conforme vocês trabalharem o domínio e a imagem dessa função. A característica principal que vocês devem analisar é em relação ao expoente, onde nós temos aí, de um lado, o a elevado a m maior que o a elevado a n, isso implica dizer a imagem, e aí vocês vão perceber que os expoentes, eles também vão ter essa decorrência conforme a interpretação da imagem. Da mesma forma acontece no nosso caso de ter uma f de x com a elevado a x no intervalo entre 0 e 1. Ou seja, nós temos aí a função decrescente, e aí vocês vão perceber essa característica também da anterior, observando a imagem, certo? Conforme o meu a elevado a m for maior que o a elevado a n, vocês vão perceber que na função decrescente, meus pontos no eixo do x, eles vão decrescendo. Ou ainda, simplificando, o meu m vai ser menor que o meu n. Tudo bem? Olha só, gente. Para resolver as inequações exponenciais, nós devemos observar dois passos importantes. O primeiro deles, reduzir os dois membros da inequação à potência de mesma base. Essa é a primeira característica para que você consiga trabalhar a desigualdade, onde vocês farão, conforme vem as situações das inequações, vocês vão ajustar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro para que todos os elementos estejam de bases iguais. Para isso, vocês vão observar também uma outra característica, que é aplicar a propriedade que nós temos aí trabalhado na função exponencial. A primeira delas, como já trabalhamos anteriormente, quando o nosso a for maior que 1, isso vai implicar em dizer que o nosso b, que é o expoente, vai ser maior que o expoente c, certo? Da mesma forma vai acontecer para as funções ou as inequações decrescentes. Então, nesse caso, nós vamos ter um expoente b menor que o expoente c, conforme na situação geométrica que vocês viram ainda há pouco. Vamos agora a um exemplo para que vocês percebam na prática como realizar a resolução de algumas situações de inequações exponenciais. Então, acompanhe o primeiro caso. Resolva a inequação a seguir. E aí nós vamos ter 2 elevado a x mais 3 menor que 32. Então, conforme foi dito anteriormente, o primeiro passo é observar o primeiro membro e o segundo membro, e aí fazer com que as bases sejam iguais. Então, nesse caso, a primeira base tem base igual a 2, e na segunda equação, no segundo membro da inequação, vocês vão perceber que tem o elemento 32. E aí você deve fatorar esse 32 pelo MMC, e aí ela vai ficar da seguinte maneira. Bem, pessoal, então seguindo os passos dito anteriormente, a primeira coisa é trabalhar os membros, certo? Então vamos ao caso aí. 2 elevado a x mais 7 menor que 32. Isso implica dizer que nós teremos 2 elevado a x mais 7 menor que 2 elevado à quinta potência. E aí vocês vão perceber que o nosso 32 foi fatorado pelo MMC e encontrado 2 elevado à quinta potência. Gente, aí nós vamos ter a desigualdade de potência de mesma base. E aí o nosso A é igual a 32 e ele é maior que 1. Então nós vamos manter o sentido da desigualdade, certo? Então, nesse caso, ficará, como as bases são iguais, vamos trabalhar somente com os expoentes. Então, ficará da seguinte maneira: x mais 7 menor que 5. Isso implica dizer que o nosso x é menor que menos 2. Geometricamente, nós vamos ter uma reta no eixo do x, e aí vocês irão perceber que no intervalo da onde está o ponto menos 2,
só vai valer essa parte que está em vermelho. Então, todos os elementos que estão aí menor que menos 2, ela vai servir como solução para essa inequação. Tudo bem? Vamos lá agora o exercitando. Então, a primeira situação diz o seguinte: determine o domínio das seguintes funções. E aí nós vamos ter uma f de x de raiz quadrada de 3 elevado a x menos 9. E aí, para que exista uma f de x, nós devemos ter um 3 elevado a x menor que 9, maior ou igual a 0. Para que exista uma f de x, nós devemos ter que 3 elevado a x menos 9 maior ou igual a 0. Então, vocês vão perceber que nós temos aí uma desigualdade. E vamos trabalhar cada situação conforme a preposição anterior. Então, nós vamos ter aí que 3 elevado a x maior ou igual a 9. Isso implica dizer que 3 elevado a x é maior ou igual a 3 elevado ao quadrado. Então, percebo que o nosso 9 aí, ele foi decomposto em fatores primos, e aí encontramos essa forma de potência, de 3 elevado a 2. Seguindo aí, vocês vão perceber que as bases elas são iguais, certo? As bases sendo iguais, nós vamos trabalhar agora somente com os expoentes. E aí nós vamos ter x maior ou igual a 2. Então, isso implica dizer que o nosso domínio da função é igual a x pertencente aos reais, tal que o nosso x tem que ser maior ou igual a 2. Certo, gente? Então, pessoal, hoje nós trabalhamos aí as inequações exponenciais. Peço a vocês que recorram à plataforma Educ, revejam essas aulas e outras aulas para aprofundamento em relação a essa temática. Façam também as atividades complementares, tanto as que estão na plataforma, quanto aquelas que vocês estejam estudando na sua casa. Até a próxima, um abraço.